Explique o conceito de processamento de informação. Processamento de informação é uma gambiarra que os psicólogos cognitivos inventaram. Tá? Na primeira metade do século XX, os pesquisadores na área de psicologia estavam muito desencantados com os métodos de pesquisa que eles chamavam, né, de mentalistas, de analisar variáveis internas, construtos psicológicos não demonstráveis, e em função disso é que o behaviorismo se consolidou. A partir dos anos 1930, 1940, surgiu um modelo muito interessante que é o computador digital, os conceitos de informação, e a hipótese, né, desse programa de pesquisa que se chama cognitivismo é de que o nosso cérebro, mente, processa informação. Então, o que o cérebro faz? Qual é a função do cérebro? A função do cérebro é processar a informação. Tá? A gente recebe uma informação, um input, processa e emite um determinado output. Esse output pode ser um output externo, sob a forma de uma ação motora, ou pode ser um output interno, sob a forma de algum tipo de ação mental, de pensamento e assim por diante. Tá? Então, a partir dessa ideia, né, de processamento de informação, se criou uma metáfora, uma analogia do cérebro-mente humana com um computador, primeiro um computador digital. Né? Então a ideia é assim, se a mente fosse um computador digital, como é que ela funcionaria? Um dos primeiros programas de pesquisa que houve dentro dessa perspectiva cognitivista, então, foi as tentativas de medir o conteúdo informacional dos processos psicológicos. O candidato mais óbvio era a inteligência. A gente sabe que a inteligência se correlaciona com a velocidade de processamento, então houve várias tentativas de medir, quantificar a informação em termos da teoria matemática da informação e procurar ver se existia alguma relação entre o QI e esse tipo de medida do processamento informacional. Isso funcionou até um certo ponto. Tá? Então, uma lei que ficou muito famosa é chamada Lei de Rick. Num paradigma, né, de tempo de escolha de reação, esse Rick propôs que o tempo de reação seria proporcional ao número de opções. Então, quanto maior for o número de opções, maior é a deliberação, mais tempo a pessoa vai precisar para escolher uma resposta. O interessante dessa pesquisa é que a lei de Rick funciona na primeira sessão experimental com a pessoa. A partir da segunda sessão não funciona mais. Por quê? Porque o participante aprende. Né? A nossa atividade mental, o nosso cérebro é muito adaptativo, muito plástico, e a gente aprende. Então, nesse sentido, assim, esse programa, né, de medir o conteúdo informacional dos processos psicológicos caiu em descrédito e ele foi substituído por uma gambiarra que são esses chamados modelos de processamento de informação. No que consiste os modelos de processamento de informação? Consiste nessa analogia do cérebro-mente com o computador. Então, você pega uma tarefa complexa, decompõe essa tarefa numa série de componentes e procura identificar a sequência com a qual esses componentes são implementados no cérebro-mente. Então você vai ter o input, a percepção, você vai ter o output, que vai ser a ação, que pode ser motora, interna, e aí você vai ter uma série de passos intermediários entre o input e o output, que vão envolver então a percepção, a categorização, a memorização, a representação na memória de curto prazo, o armazenamento na memória de longo prazo, o raciocínio, os processos de tomada de decisão, de programação da ação e assim por diante. Um aspecto importante desses modelos de processamento de informação é inspirado no computador de von Neumann, um computador que tem uma memória fixa, um disco rígido e um processador que funciona como uma memória de trabalho, que é uma memória de acesso aleatório. Então, uma das pedras de toque da psicologia contemporânea é que a gente tem uma diferenciação entre uma memória de longo prazo e uma memória de longo prazo onde a informação é representada e processada.